Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o nosso segundo vídeo da playlist revisando o conteúdo do segundo bimestre da matéria de linguagem de programação. E nesse vídeo a gente vai falar sobre tratamento de exceções, certo? Então, o que é uma exceção, né? Enquanto a gente está executando nosso programa, erros podem acontecer, né? Situações excepcionais podem acontecer. Por exemplo, se você tentar dividir por zero, bom, não existe divisão por zero. Então, o que o programa vai acabar fazendo? Vai emitir um erro, vai emitir um sinal dizendo, olha, algo aqui está errado. Só que a questão é, essa emissão, essa exceção, ela vai quebrar um pouco o fluxo habitual do seu programa. Não é algo que, um sinal que simplesmente você consegue tratar com as coisas que a gente viu até o momento. Existe uma sintaxe especial que a gente usa para emitir essas mensagens e tratar elas, que é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver com o try-catch, né? Então, o bloco try-catch, ele vai pegar, você define a operação que pode lançar alguma exceção aqui dentro. E o catch ele vai basicamente pegar os tipos de erro que podem acontecer quando você está realizando essa operação, certo? Nesse exemplo aqui, eu estou tratando uma divisão de uma situação de divisão por zero, né? Se for uma divisão por zero, a linguagem vai lançar essa arithmetic exception e a gente está tratando esse cara aqui para simplesmente não lançar para o usuário alguma mensagem de erro aleatória com um monte de bagulho técnico, né? Basicamente está fazendo um tratamento para a gente dar uma mensagem, nesse caso pelo menos, dar uma mensagem mais amigável, né? Então, como que é a sintaxe básica desse cara? Bem, é bem simples. Você define o try, né? E aí você vai colocar as chaves, abrir e fecha chaves, e dentro desse bloco você vai colocar o código que eu falei aqui, que pode lançar alguma exceção, um código potencialmente perigoso. Logo depois do try, você vai colocar um catch, vai abrir e fechar parênteses, e dentro desses parênteses, na verdade você não precisa necessariamente abrir e fechar parênteses, tá? Você não precisa necessariamente tratar uma exceção específica, pegar as informações dela. Você pode ignorar essa parte dos parênteses. Mas geralmente é legal você pegar uma exceção específica para você conseguir analisar ela, para você conseguir mandar uma mensagem de erro mais apropriada, né? Então, você não necessariamente precisa tratar uma exceção específica, né? Mas geralmente é uma boa prática você pegar a exceção aqui. Então, você abre e fecha parênteses e coloca a exceção que você quer e um nome para uma variável que vai conter essa exceção. E aí você abre e fecha parênteses, chaves de novo e define dentro dessas chaves o código que vai tratar exceções, né? Como vocês podem ver aqui, um catch, você não precisa, necessariamente precisa definir só um catch para um tipo de exceção. Você pode definir diversos catches para tratar exceções específicas de forma mais granular, né? Nesse caso, por exemplo, eu tenho essa string texto que recebe null, né? Então, basicamente, eu não estou recebendo nada. Eu tento imprimir o tamanho dessa string, só que como ela é null, eu sei que ela vai lançar uma exceção aqui. Porque eu não consigo acessar uma informação de alguma coisa que não existe, né? Mas supondo que essa string não fosse null aqui, isso aqui imprimiria de boa. E aí, opa, e aí a gente viria para essa linha aqui. Se a string não tiver um número, se for tipo assim, meu nome, Luigi, isso aqui vai lançar outra exceção tentando converter uma string aleatória para um texto, para um inteiro. Ela não consegue. E por fim, se esses dois passos aqui derem certo, eu posso tentar dividir. Se esse divisor aqui for zero, vai lançar uma outra exceção. Então aqui eu estou tratando todos os tipos de exceções que podem cair aqui. Estou tratando, se eu tiver no pointer, né? Se eu tiver um erro de formatação de número, ou se tiver uma operação aritmética. No final, eu tô fazendo um catch no exception base, vamos dizer assim. Então é como se eu estivesse pegando qualquer tipo de exceção aqui no final, tá? Quando eu coloco exception assim, sem nada, esse tipo aqui é basicamente o tipo base para toda exceção. Então esse cara vai pegar qualquer tipo de exceção, certo? Então é basicamente isso. A sintaxe básica é essa. Uma coisa importante aqui, quando a gente está tratando de diversos tipos de exceção, é que a ordem que a gente declara essas exceções, esses tratamentos, importa, tá? Porque o que acontece? Se eu coloco, por exemplo, esse exception na frente do no pointer exception, o que a linguagem vai fazer aqui? Ele vai passar por cada um desses casos e tentar identificar o primeiro caso que bate exatamente com o tipo de exceção que lançou.
Se eu coloco esse exception aqui em cima, como ele bate com qualquer tipo de exceção, esse é sempre o cara que vai cair, que nem nesse caso aqui. Independente de eu ter uma null pointer exception aqui, como eu tenho declarado o catch de exception, ele vai sempre pegar a exceção qualquer exceção nesse bloco aqui. Então precisa ter atenção a isso, né? Quando você estiver trabalhando com vários tipos, né? Verificar quais que são os mais específicos, quais que são mais abstratos, assim, para você conseguir fazer o tratamento certinho, certo? Outra coisa aqui, para complementar com o try catch, você tem um bloco finally, né? Então, o que o bloco finally vai fazer? Ele vai executar no final do meu bloco try catch, sempre, independente se a operação deu sucesso ou a operação lançou uma exceção, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui meu try, eu tento dividir 10 pelo meu divisor qualquer, né? No caso, essa operação aqui pode lançar uma exceção se o divisor for zero. Se isso acontecer, eu trato aqui a exceção, certo? Aí no meu finally, eu tô aqui, depois que tudo isso aqui for executado, independente se isso aqui lançou uma exceção ou não, né? Se esse bloco aqui foi executado, o meu finally vai rodar. Então, a gente vai ver que essa mensagem bloco finally executado sempre vai ser emitida, né? É, Qual que é a utilidade principal do bloco finally? É quando a gente está trabalhando com alguma coisa que consome memória e que assim, se a gente não, vamos dizer, fechar essa coisa, a gente vai ter um que a gente chama de vazamento de memória. Então, esse recurso vai continuar sendo usado, a linguagem vai entender que esse recurso ainda está sendo usado, mesmo sem ele ser usado de fato. Então, aqui é como se eu tivesse pegando aqui, opa. Então, como assim, vamos dizer que eu tenho aqui, eu aloquei um espacinho aqui para um recurso, sei lá, minha conexão com o banco de dados, certo? Me conectei com o banco de dados, ele tá aqui aberto. Só que assim, se eu não tratar, se eu não fechar essa conexão, porque ela usa alguns recursos do sistema operacional, né? Ela vai consumir alguns desses recursos. Ela vai marcar, olha, eu ainda estou consumindo esses recursos, me mantenha aqui aberta. Só que assim, se acontecer alguma coisa, alguma exceção, e eu deixar de usar isso aqui, o que acontece? A linguagem por si só vai demorar um tempinho até identificar que esse cara aqui não tem nada referenciando ele. Não tem nenhum recurso, não tem nada que vá utilizar ele, então eu posso liberar esse recurso. Isso pode acontecer. Então, o Fine ele é muito importante quando a gente está trabalhando com isso, né? Ler arquivos, mexer com operações de input e output, banco de dados, conexão de redes, esse tipo de coisa. Essas coisas geralmente você vai abrir ou utilizar alguns recursos do sistema e você precisa indicar para a linguagem que, olha, eu já liberei esse recurso, pode me tirar daqui, né? Então, o Block Final é muito útil para isso. Por conta dessa natureza do Fine, ele tem uma coisa muito interessante com ele, que é quando você, em relação ao return, né? Quando você, no bloco try ou no bloco catch, faz o return, o que que isso significa? Que você está retornando para onde chamou o método um valor específico. Então, o resto do código desse método não vai ser executado. Só que, se você usa um try catch finally, o código do finally sempre vai ser executado antes de retornar controle para quem está chamando. Isso é um sistema para evitar que você acabe perdendo esse negócio de você fechar o recurso, certo? É um mecanismo meio que de defesa da própria linguagem para se você precisar limpar um recurso, fechar um recurso, é uma forma de garantir que esse recurso vai ser fechado, independente se você está retornando ou não. Então, é uma forma que, nesse caso, por exemplo, eu não tenho nenhum recurso para fechar, mas se a gente for ver aqui, eu tenho um bloco try, que retorna 1, eu tenho um bloco catch, que retorna 2, e eu tenho meu finally. Aqui eu estou chamando esse método, pegando o resultado dele e imprimindo ele. Se a gente for executar esse código, o que que vai acontecer? A gente vai ver que esse bloco finally executado vai ser mostrado, e depois vai ser mostrado esse cara. Então, né, tem essa coisa de se você retornar, antes de chegar no finally, o finally sempre vai ser executado. Isso aqui é bem importante, tá? Ahn, certo? Então esse é o finally, é bem simples também, basicamente executa alguma coisa independente de o que aconteceu antes, certo?
Uma outra coisa interessante aqui do try-catch é que você também tem o multi-catch, né? Basicamente, a partir do Java 7, eles adicionaram essa sintaxe aqui para você conseguir tratar diversos tipos de exceção em um único catch. Porque às vezes você tem um conjunto de exceções ali que você quer tratar, é, que você tem grupos de exceções que você quer tratar de uma forma e grupos de exceções que você quer tratar de outra forma. Então, ao invés de você repetir esse mesmo bloco aqui para diversos tipos de exceção, você simplesmente fala que, olha, se for um null pointer, um number format, ou um arithmetic exception, você faz o tratamento aqui. Se for algum outro tipo, aí você poderia adicionar um outro catch que trata outro tipo de exceção, por exemplo. É basicamente quando você quer fazer um tratamento, um único tratamento para diversos tipos, e você não quer redeclarar esse mesmo tratamento diversas vezes, né? Também é uma coisa útil, certo? E também no Java 7 foi introduzido outra coisa muito legal, que é o try with resources. Qual que é a ideia? A gente, antes disso aqui, sempre tinha que declarar o bloco finally para fechar esses recursos que estão consumindo a memória de alguma forma, que estão consumindo algum outro recurso do meu sistema, certo? A partir do Java 7, com essa sintaxe aqui, você não precisa mais ficar fazendo esse finally e fechando esses recursos de forma manual. A linguagem vai pegar e vai chamar um método adequado para fechar esse recurso quando o bloco try-catch for finalizado. Então, uma das principais razões para usar o final ele meio que morreu aqui com o try with resources, mas uma ótima adição da linguagem, é muito bem-vinda, né? Então, como que funciona? Quando você declara o try, se você colocar um parêntese, mais ou menos parecido com o que a gente faz com o catch, você pode declarar algumas variáveis e cada uma dessas variáveis é um recurso que você pode fechar, certo? É, Em termos mais técnicos, né? Todos essas variáveis que você está declarando aqui, todas elas vão possuir um método close para você fechar esse recurso, certo? Então, você vai declarando as suas variáveis que podem ser fechadas, né? E aí dentro do catch, dentro do try, você consegue utilizar essas variáveis normalmente, né? Depois, no catch, você consegue fazer o tratamento que você precisar. E quando tudo isso aqui for executado, a linguagem vai fechar todos esses recursos que você declarou aqui no try por você, como se você tivesse declarado seu próprio finally e chamado o método close em cada um desses recursos um por um, certo? Então, é como se a linguagem ela coloca, é meio que ela coloca esse finally de forma implícita ali no final para você, certo? Então é muito importante. No caso do scanner, por exemplo, o scanner ele é um recurso que pode ser fechado, né? O ideal, a gente geralmente usa ele quando a gente está trabalhando com esses aplicativos de console simplesinhos, e muitas vezes a gente não se preocupa em fechar ele, né? Mas é importante fazer esse tratamento, né? De fechar o scanner. Então essa sintaxe try for sources ajuda a gente nesse sentido, certo? Então esse é o try for sources, muito legal, muito bacana. Agora, como que a gente lança nossas próprias exceções, certo? Geralmente, a linguagem lança esses caras pra gente, né? Só que a gente também pode ser que enquanto a gente tá fazendo alguma coisa, a gente queira informar pra quem tá chamando nosso código que alguma coisa deu errado. Então a gente pode lançar exceções por conta própria, né? O, é, a sintaxe para fazer isso, basicamente, é usando a palavra-chave throw. Você você coloca throw e aí você vai passar alguma instância de uma exceção, né? Você vai passar algum tipo, ou você vai passar um exception, né? Cadê o exception aqui? Ou você vai passar um exception, né? Você vai dar um new exception e você, sei lá, coloca essa mensagem. Ou você vai passar algum null pointer exception, indexation of bound exception. Você vai gerar algum desses caras. E aí você passa pra cá, passa pro throw, né? Geralmente você vai ver assim, dessa forma, né? E criando a exceção logo antes de lançar ela mesmo. Mas, por exemplo, você não necessariamente precisa criar a exceção aqui. Você poderia, por exemplo, criar uma variável que recebe uma exceção e aí você lança essa variável. Por que fazer isso? Bom, não tem muitos casos, sinceramente, eu não vejo muitos usos assim. Geralmente é assim mesmo, você dá um throw e já lança o new aqui, mas é uma possibilidade também. Basicamente, esse throw aqui
ele recebe qualquer coisa que retorne uma variável. Então você poderia retorne uma exceção. Então você poderia ter uma variável como exceção, você poderia ter um método que retorne uma exceção, N coisas aqui. Mas essa daqui é a sintaxe que você usa para lançar uma exceção, certo? E uma coisa importante, né? É o rethrow de exceções. Às vezes você captura uma exceção, só que você tem alguma condição para tratar ela, certo? Então vamos dizer que eu tenho nesse caso aqui, esse exemplo deixa bem claro isso. Eu tenho aqui um catch que pega uma exceção aritmética, né, uma exceção de conta. Se a mensagem da minha exceção tiver zero, então eu faço meu tratamento aqui. Se não, eu lanço de volta a exceção, né? Eu pego e jogo de volta pra quem para quem chamou esse cara aqui, esse código aqui. Então também você pode mesmo você capturando uma exceção, mesmo você pegando ela no catch, você pode lançar ela novamente pra deixar com quem chamou esse cara aí e tratar esse cara, esse caso que você não tem interesse, né? Existe meio que uma polêmica nesse negócio de relançar exceções, principalmente quando você, tipo, faz o catch só pra fazer um throw de novo, sabe? Tipo, é meio redundante. Então, se você for fazer um catch só pra dar um throw e de novo, é melhor você simplesmente não tratar a exceção. Deixa quem chamou tratar. Mas nesse caso, por exemplo, é bem válido, né? Você tem um tratamento parcial aqui. Se a exceção satisfazer uma condição específica, você trata ela. Senão, você deixa ela pipocar para quem chamou esse código aqui, certo? Outra coisa interessante é que isso aqui mostra a ideia que eu falei aqui de você não necessariamente precisa criar a exceção aqui. Você pode pegar de uma variável, né? No caso, o e aqui funciona como se fosse uma variável. Então eu estou lançando a exceção de volta aqui, certo? Então é isso. Em relação a tratamento de exceções. É um assunto bem simples assim. É um assunto meio polêmico assim, porque ele quebra meio que o fluxo que você espera da sua aplicação. E assim, as linguagens geralmente não implementam nenhum mecanismo para você indicar para quem está chamando um método que você vai lançar uma exceção. Então meio que você fica às cegas, você não sabe se aquilo pode dar erro ou não. Então é um negócio meio assim, meio complicado. Existem formas diferentes, eu acho que mais elegantes de tratar esses erros assim, mas não cabe falar aqui, né? Em geral, em relação a tratamento de exceções, é isso aqui, né? Try catch, como tratar múltiplas exceções, tanto com vários catches quanto com a sintaxe de multiple catch, né? O finally, né? A questão dele sempre ser chamado, né? E esse cara aqui, como lançar suas próprias exceções. Basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo.